Deficiência em Foco. Saudações, amigo ouvinte do programa Deficiência em Foco, o seu programa que relata o dia a dia da pessoa com deficiência. Está na companhia de Abdurrahman Ibrahim na edição e apresentação. Obrigado pela preferência e ótima escuta. Amigo ouvinte, nesta edição em especial trazemos reportagem de 4 jovens com deficiência, dos quais 2 com deficiência físico-motora e 2 surdas, onde vão partilhar como enfrentaram barreiras para ter acesso ao emprego na função pública. Vamos chamar o repórter Eduardo Kumbane que nos traz a história. Deficiência em Foco. O acesso ao emprego para a pessoa com deficiência continua a ser um problema. Nesta peça, trazemos a história de Ana Monjane, uma jovem com deficiência auditiva que venceu o medo e barreiras para conseguir emprego. Um departamento especial para explicar que eu estava preocupada para trabalhar. Mas chegado lá, vi que aquelas pessoas não tinham experiência, porque sempre admiravam, você é surdo, como é que vai trabalhar? Mas eu sempre pegava no suplemento, lia, então eu sabia que tenho direito de trabalhar. Eu expliquei algo mais fácil, então disseram que eu estava sendo precipitada. Mas sempre quando quem pedia um encontro com qualquer representante, eu sempre tinha protocolo, guardava os protocolos comigo. Findo isso, voltei a falar na direção de educação da cidade, que já concluí, tenho certificado, eu preciso trabalhar. Então eles disseram que só estavam a selecionar pessoas com maior valor. Aí começa o quê? Conflito, porque eu disse, vocês podem selecionar pessoas com valor máximo, mas é que existe vaga de 5% para a pessoa com deficiência, é porque eu tenho direito. Tentei falar com aquela pessoa, mas não quiseram. Até cheguei ao quê? A ter pequeno conflito com o chefe de recursos humanos, porque ele me respondeu oralmente. Então eu falei para ele, da próxima que me respondeu oralmente, eu posso gravar, porque eu fiz por escrito, o senhor tem direito de responder-me por escrito. Então passou essa fase. Voltei no departamento especial, expliquei minha situação. Eles disseram que eles tinham dificuldade, não sabiam como iam fazer. Ana Monjane conta que teve que recorrer à governadora da província para expor a sua situação. Então eu reuni todos os documentos, todos os protocolos que eu meti. Então, depois de reunir todos os protocolos, pedi audiência para falar com a governadora. Só fala, ex-governadora Helena Maria Taíba. Então ela nos recebeu no gabinete, expliquei minha situação a partir de perca de oportunidade no Instituto de Formação de Professores. Toda a minha história, todos os departamentos que passei, mostrei os protocolos. Então ela sentiu, disse que na semana seguinte ia reunir os departamentos para saber o que estava acontecendo. De ter feito, ela fez. Depois de 2 semanas fui chamado para ser alocado na escola especial. Então estou trabalhando na escola especial desde o princípio de 2017 até agora. Face às dificuldades de acesso ao emprego logo após a finalização do curso, alguns jovens optam por um estágio. São os casos de Leonardo Macamo e Carolina Chihau, 2 jovens com deficiência físico-motora. Eu acabava de terminar meu estágio, eu estagiei na auditoria do Ministério das Finanças e naquela mesma semana parei o estágio, O estágio terminou e submeti o relatório e tive o meu certificado do estudo comercial. E numa brincadeira, num bar, nós íamos assistir um espetáculo, conheci alguém, que neste caso é o Doce Zirilo, que ele perguntou-me o que eu fazia, não sei o que, então eu expliquei-lhe que eu acabava de terminar o estudo comercial e tinha estagiado na direção da auditoria do Ministério das Finanças, mas não fui contratada. Então ele perguntou-me se eu queria fazer um outro estágio, caso
corresse bem o estágio, depois poderia ser contratado. Eu disse, para mim pode ser, mas eu não me levei a sério. Ele ficou com o meu número e de feito ele ligou-me durante o fim de semana para lembrar-me sobre o que tínhamos falado e marcar a entrevista. Marquei a entrevista, fiz a entrevista e fiz o estágio e depois fui contratada. E desde 2004, estou aqui como funcionária da UEM. Eu cresci conhecendo a ENH. Não sabia onde é que estava, aqui em Maputo. Mas quando eu estava a fazer licenciatura, eu conheci um docente, que foi meu docente de geologia, e ele, por acaso, introduziu-se um pouco, depois o historial dele, depois falou um pouco sobre a ENH. Eu disse que conhecia essa empresa e estava interessado em conhecer mais. Então, fui submeter a papelada pedindo estágio e, graças a Deus, fui aceito. Fiz o meu estágio, acho que foi... Primeiro eram de 3 meses, depois prolonguei por mais 2 meses. E acontece que, durante o estágio, abre-se uma oportunidade de vagas para ingressar como colaborador. Então, eu concorri numa dessas vagas, eu e outros colegas, graças a Deus, também fui admitido e estou lá desde 2013. Associada às dificuldades de acesso ao emprego, está a questão da acessibilidade aos edifícios públicos. Carolina e Leonardo contam que as instituições onde trabalham tiveram de remodelar os edifícios para responder às exigências mínimas de acessibilidade. As instalações não tinham muita acessibilidade, mas eles tentaram criar o mínimo que era possível. Fez algumas rampas e tentaram também arranjar a casa de banho de modo que eu pudesse me acomodar. E assim foi até hoje. Sendo sincero, este é o maior desafio que enfrentei nos meus primeiros dias, porque as portas, mesmo o acesso direto para o edifício, era um problema. Não tinha rampa, tinha um elevador, porque meu escritório estava no 2º andar. Quer dizer, até a recepção da ENH, para quem conhece, está no 1º andar. Então, era preciso ter algum tipo de infraestrutura que levasse as pessoas, especialmente as pessoas com deficiência, para esses escritórios. Então, graças a Deus, a ENH tem elevadores, mas o acesso ao edifício, este foi sempre um problema. Mas, graças a Deus, depois de algum tempo, acho que depois de 2 anos, criou-se condições de fazer uma rampa para poder entrar. Então, eu passei a entrar usando essa rampa e dentro tem elevador. Agora, o problema é já dentro, das portas. Nós não temos aquele sistema em que as portas abrem automaticamente. Tinha que pedir a alguns colegas para me abrirem as portas. Graças a Deus tive uma recepção muito boa no que diz respeito aos colegas, aos meus superiores hierárquicos e a todo o pessoal da ENH. É um pessoal muito afável. E graças a Deus tem me apoiado no dia a dia. Não tenho como reclamar sobre isso. Deficiência em Foco. Parabéns Ana Munjani, Leonardo Macamo, Carolina Chiao e Catarina Maria, jovens que vão com certeza inspirar outros jovens com deficiência pela luta, garra na procura de emprego, que não tem sido fácil para os jovens com deficiência. Amigo ouvinte, estamos nos momentos finais do programa Deficiência em Moçambique. Convido aos amigos ouvintes seguir-nos nas nossas redes sociais, Facebook e YouTube. Basta escrever Deficiência em Moçambique e faça a sua subscrição. Tens uma história de superação que gostaria de ser partilhado? É simples. Pode escrever para nós enviando para o e-mail deficienciamz@gmail.com. Obrigado pela audiência e pela sua preferência. Esteve na companhia de Abdurrahman Ibrahim na edição e apresentação. Amigo ouvinte, até a próxima oportunidade. Deficiência em Foco.